A gente vai introduzir aqui o pensamento das viagens missionárias de Paulo, mas a gente vai cobrir tudo, porque não tem como fazê-lo. Vou introduzir progressivamente, a gente volta novamente, eu trago mais informações. Não vou dizer que a gente vai seguir nisso, não. Mas a gente pelo menos introduz aí. Vamos ver como vai acontecendo aí no tempo em que a gente vai seguindo. Então, o tema é as viagens missionárias de Paulo. Eu também escolhi falar sobre isso hoje porque hoje é o Dia Mundial da Igreja Perseguida, né? E aí a gente faz essa abordagem para mostrar o missionário da igreja. O maior missionário que a igreja já produziu foi Paulo. Não teve missionário maior que ele. Ele é o maior missionário de todos os tempos. E é Paulo de Tarso. Então vamos começar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para vocês verem direitinho, por causa da claridade, né? Mas eu deixei aqui 3 imagens que de fato não é a imagem original de Paulo. Não é para você sair daqui dizendo, ai, Paulo era assim. Era assim que ele era. Oh. Não, mas é só para a gente ter uma noção mais ou menos. Olha, esse ator britânico aqui, o nome dele é James, acho que é Faulkner. Acho que a expressão é essa. Ele fez aquele filme que muitos devem ter assistido, Paulo, Apóstolo de Cristo, acho que é isso o nome, né? Então ele representou Paulo, é uma imagem mais contemporânea, mais próxima a nós. Aí você tem um homem carequinha, essa realidade de careca parece que todo mundo tinha essa visão de Paulo, né? Um homem careca, como o Lucenildo. Mas a gente tem uma visão mais contemporânea aqui. Você tem uma imagem no centro, uma imagem mais aí da escolástica, né? Um tempo mais filosófico e dessa filosofia e religião que se mistura aí nos séculos depois da Idade Média. Então você tem uma imagem mais assim nesse sentido. Paulo ali, o santo da Igreja Católica, né? Você tem a auréola ali mostrando que ele é o santo católico, com a Bíblia na mão, um livro na mão, que é a palavra representando o Novo Testamento, que ele escreveu grande parte do Novo Testamento, mas é somente uma figura ilustrativa. E você tem também uma outra imagem de Paulo, essa já está mais escura, mas ali também o mesmo sentido, com um livro que seria a Bíblia na mão, e ele está com um cajado, uma espécie de espada, acho que é uma espada que ele está apoiando o seu braço, onde ele segura as escrituras. Então, fazendo uma alusão que o seu fundamento, sua doutrina, ela é autoritativa, porque é palavra de Deus, né? Aí você tem essa imagem aí de livros, que esses 2 Paulos aí nessas imagens têm nas mãos, mas assim, se você fosse aproximar ao máximo, seria a Septuaginta, mas nem mesmo isso, porque se é pergaminhos, não se tem naquele tempo livros assim, né? Nesse sentido, nesse formato. Quem foi este homem? E a imagem depois que eu vou trazer para você. Mas quem foi este homem? Paulo é a forma hebraica de seu nome. Então a gente não pode ter na nossa concepção de que Saulo foi uma pessoa. Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, né? Mas algumas pessoas fazem uma dicotomia entre o nome Saulo e o nome Paulo. E Saulo deixou de ser Saulo depois que ele se converteu. Mas isso não é uma verdade. Saulo é Saulo, Paulo é Paulo, e sempre foi assim. Por quê? Porque a forma hebraica do nome Paulo é Saulo. Saulo é Saul. E ele é da tribo de Benjamim. E o que acontece? No meio do povo hebreu, ele era chamado de Saulo, pelo seu nome ali, do dialeto, do idioma do seu povo. Então o povo chamava ele de Saulo, de Saulo.
Essa informação é muito relevante porque, como eu disse, alguns pensam que ele deixou de ser Saulo e se tornou Paulo por ocasião da sua conversão, quando ele saía em campanha para perseguir os cristãos. Então, você precisa logo entender isso. Saulo e Paulo são a mesma pessoa. Eu disse que Saulo é a forma hebraica e Paulo é a forma o quê? Oi? É Saulos e Paulos, né? Paulos é a forma grega. Então, os gregos chamavam ele de Paulos, Paulo, que é a tradução do nome Saulo do hebraico para o grego. Simplesmente isso. Então, é questão de tradução. Como Paulo atuava em uma época helenizada, convencionou-se que seu nome ficasse mais exposto como Paulo, somente por causa disso. Então, Saulo não se tornou Paulo por mudança de nome, não é mudança de nome, é o mesmo nome, é a mesma expressão. Uma é a língua hebraica, outra é a expressão grega. Deixa eu mostrar aqui para você, meu querido irmãozinho. Nessa parte, essa imagem aqui, logo no alto, você tem aquilo que mais ou menos poderia ser o caminho de Damasco. É uma imagem que a gente pega lá no internet, então mais ou menos seria isso. Lá no final você tem as muralhas de Jerusalém, e nos finais das portas você tem um caminho que dá no sentido para Damasco. Na imagem mais aqui embaixo você tem a imagem de dentro da cidade. Aqui você tem a porta que provavelmente tenha sido por ela que Paulo saiu em incursão para perseguir os cristãos. Está registrado lá em Atos 9. Então, mais ou menos seja esta porta, por esse caminho que ele acessou, porque é esse caminho que vai dar a cidade de Damasco lá na frente. A imagem superior você tem a Damasco contemporânea, né? Você tem a imagem da Damasco atual. Então, Damasco é um lugar muito belo, que transmite muita lembrança do passado, porque é uma cidade muito preciosa nas Escrituras. Damasco era, no passado, muito importante e a mais antiga cidade da Síria. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, muita coisa aconteceu por lá, meus irmãos. Nos livros das crônicas e nos livros dos reis, nós encontramos muita atividade acontecendo na região de Damasco. Mas eu quero que vocês abram comigo aí em... deixe-me ver qual é o texto. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Alguém pode ler para mim? Gênesis, capítulo 15, versículo 2. Agora vai ter que ler bem alto. Sim. Eliezer, né? Tá vendo aí? Eu vou ler agora porque para que todo possa ouvir, né? Porque eu estou falando no microfone. Então, respondeu Abraão, ou Abrão, né? Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Tá vendo aí o Damasceno? Que a gente não percebe? É aquele que habitava ou de origem de Damasco. Desde Abrão, essa cidade é citada nas Escrituras. É uma cidade muito antiga. Esse moço de Abrão, ele residia, ele era natural de Damasco, uma cidade muito antiga. E ali no capítulo 15, você também, no capítulo 14, versículo 15, abra aí, mesmo em Gênesis, volta um capítulo 14, versículo 15, você tem o contexto de Ló, seus sobrinhos, Abraão, o sobrinho de Abraão, né, que é levado cativo, e Abraão vai com 318 homens para libertá-lo. Vai numa incursão para libertar o seu sobrinho Ló, que foi feito escravo. Aí vamos ler o verso que eu citei aí para vocês. E
e repartido contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Orbá, que fica à esquerda de Damasco. Está vendo? É uma cidade histórica, biblicamente, muito importante, e muita coisa, muita atividade aconteceu. Eu disse que nos livros dos reis, a exemplo, e o livro das crônicas, fala de muitas atividades, mas eu só saquei algumas atividades aqui do livro de Gênesis, para você ter a comparação de que essa cidade é uma cidade que aconteceu muita coisa importante biblicamente. Nesse mesmo lugar, ou a caminho deste mesmo lugar, Paulo encontrou-se com Jesus Cristo. Abra aí em Atos 9, 1 a 5. Atos 9, de 1 a 5. Você já viu que vai aparecer o nome quem? Saulo, né? Saulo, que é quem? É a mesma coisa, porque você já viu que Saulo é a forma o quê? Saulo é a forma hebraica. É a forma hebraica, alguns chamam até que uma forma mais aramaica, porque você sabe que o idioma aramaico vem dos caldeus, não é isso? De que tempo? O judeu foi preso, foi levado cativo para a região sul de Israel, Judá, digamos, a tribo de Judá, mas Efraim foi levado cativo para Babilônia. Ficou lá quantos anos? Quantos anos? 70 anos. E eles aprenderam a linguagem dos caldeus. Tanto que muitos se esqueceram do seu próprio idioma e não conseguiam mais nem escrever o seu próprio dialeto, o seu próprio idioma. Mas depois homens zelosos tiveram que se levantar e foi feita tradução do texto, justamente para que foi colocado vogais no texto hebraico, porque não existia vogais na língua hebraica na época que antecede isso. Então, alguns dizem também que descende dessa expressão Saulo, descende também de uma terminologia misturada entre o hebraico e o aramaico. Vamos lá. Então, Saulo, suspirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, no caso, alcançasse alguns dos que eram do caminho, e assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém, seguindo estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, nesse caminho mais ou menos aí, que ele vai seguindo, que eu mostrei para vocês, dessa cidade tão importante, que eu já mostrei alguns textos para vocês, subitamente uma luz brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia, olha o que Jesus falou, fala aí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que ele falou Saulo, Saulo, por que me persegues? Não falou Paulo, Paulo, por que me persegues? E por que Lucas não registrou Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque Lucas está registrando e ele está registrando no grego. Mas por que ele está registrando e colocou Saulo, Saulo na expressão grega ou hebraica, aramaica? Por quê? Porque quem está com Saulo eram quem? Judeus. Tá bom? Eram judeus. E Jesus, quando falou Saulo, porque ele falou na linguagem que aquele povo falava e entendia. Saulo é judeu também. Ele é judeu. E a comitiva que está com ele para ir buscar os nossos irmãos são judeus. E aí Jesus fala, Saulo, Saulo. Não fala porque que ele não havia se convertido, não é isso. É porque ele está usando a linguagem mais apropriada para falar a um povo específico. Ok? Entendeu aí? Ficou claro, gente? Ou não fiquei? Se tiver dúvida, me pergunte, viu? Tá vendo? Então aqui já vai caindo
essa falácia de que ele era Saulo que virou Paulo. É isso. Jesus está usando o termo Saulo porque as pessoas que estão com ele são judeus e falam o hebraico. Jesus falava o aramaico no meio da cidade. Jesus não falava grego. Jesus lia grego. Jesus também falava grego, mas no meio do povo ele falava Yeshua. Yeshua não é a forma hebraica, ou não é a forma grega. Yeshua é a forma hebraica, a forma do aramaico. Mas quando se escreve lá no texto, no Novo Testamento, você não vê lá Yeshua ou Yeshua. Você vê Jesus, que é a expressão do grego, da tradução Yeshua. Ok? Então são detalhes aqui importantes, viu, meus irmãos, para você enxergar no texto. Aí ele vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: sou Jesus, a quem tu persegues. Então eu trouxe uma outra imagem aqui para vocês, meus irmãos amados. Não está aqui. Deixa eu ver se... tá. Pronto. Ali foi o texto que eu li com vocês. Tá vendo? O caminho mais ou menos é esse aqui, irmãos. Mais ou menos, a ideia mais ou menos é essa. Um lugar muito inóspito, mas no final, lá para frente, você vai ter a cidade de Damasco. Esta cena aqui também é uma imagem antiga que representa Saulo, né? Aqui caindo. Você está vendo o cavalo? O texto não fala que ele estava em cavalo, se ele estava em camelo, se ele estava... Fala que ele caiu por terra. Então o pensamento do pintor foi que ele estivesse em um cavalo, que ele estivesse em uma montaria. Ele deveria estar em algum tipo de montaria, se era jumentinho, se era camelo, se era cavalo, porque ele estava fazendo uma incursão, ele estava indo para um local bem distante. Mas você tem um facho de luz ali, mostrando ou tentando representar essa luz que apareceu, que você viu no texto que a gente leu, e que falou com ele. E você vê os homens tentando amparar o Paulo, o Saulo, cavalo caindo, todo mundo atônito, e ele, não dá para você ver daí, mas ele já está com os olhos fechados, representando que ele ficou cego durante 3 dias, porque teve esse impacto de ver a glória de Cristo, e ele ficou cego durante 3 dias, tamanha glória que ele sobreveio ali naquele momento. Então, mais ou menos num lugar tão sinuoso quanto este, tão inóspito quanto esse, Jesus Cristo apareceu para salvar este homem e fazer deste homem o seu maior evangelista, seu maior pregador de todos os tempos, que não teve ninguém na igreja, Billy Graham, não tem ninguém que se compare a esse homem aí, né? Ele só perde para Jesus Cristo mesmo. Então vamos lá. Tem alguma dúvida aí, meus queridos? Que vocês queriam colocar algum pensamento para falar? Tem? Levantou a mão, irmãzinha? Não, né? Você foi para coçar o cabelo mesmo. Então, o nome Paulo é a forma hebraica, eu já falei, mas deixa eu fortalecer um pouquinho mais isso, para que você tenha mais lucidez. No Peter é a forma inglesa do nome Pedro, né? Mas Peter e Pedro é a mesma coisa. Então Saulo e Paulo é a mesma coisa. Isso, Richard, isso aí. Ricardo aqui, Richard lá, né? John em João, né? Então John e João é a mesma coisa, é questão de tradução, questão de linguística, questão de dialeto, isso aí. Lucas deixa claro, meus irmãos, que ambos os nomes, Paulo e Saulo, era comumente utilizado para identificar o nosso apóstolo. Então, deixa eu mostrar isso na Bíblia para você, para não ficar apenas no meu discurso. Atos 13, versículo 9. Atos 13, versículo 9. Eu só quero uma frasezinha aqui, mas alguém pode ler para mim aí? Lene, Atos 13, verso 9.
Pronto, obrigado, meu irmão. Mas você está vendo aí na primeira linha do verso 9 o que Lucas registrou? Todavia Saulo, ou mais Saulo, entretanto Saulo, no entanto Saulo, também chamado Paulo, ou seja, o escritor, quem registrou inspiradamente, deixou aqui para a gente estampado e claramente que Paulo e Saulo é a mesma coisa, tá bom? Beleza? Então alguém, mas não, aconteceu a conversão dele. Aí você vai abrir Atos 9, naquela conversa informal que acontece das mulheres fazendo unha. E aí você chega lá e começa a conversar de Bíblia, né? Com a menina manicure. Quer falar, minha filha? Pode falar. Sim. 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 Porque assim, ó, todos viram o clarão, todos ouviram a voz, mas o texto diz que nem todo mundo entendeu. Foi dado só a Paulo entender da voz do Senhor, porque Jesus está indo ali salvá-lo. É aquela salvação, aquela graça irresistível, né? Então, tinha tanta gente ali, mas Jesus foi encontrar aquele que ele escolheu, que era Paulo. Então, ele ficou cego, ele tinha que ficar nesse propósito de estar mais reservado. A luz brilhou, eles viram a luz, mas a força, o impacto foi destinado a Paulo, né? Ou a Saulo. E todos ouviram a voz, mas não entendiam o que estavam ouvindo, pensavam que foi um trovão, alguma coisa semelhante. Mas ele ouviu e falou com quem estava falando com ele. Tanto Paulo entendeu que Paulo disse: quem és tu, Senhor? E é bem provável que ele já tenha caído já sem ver nada. Você vai andando na estrada, e aí uma hora aparece aquela carretona com aquela... cega você não vê mais nada, né? É algo muito maior que isso, nem se compara. Que cegou-lhe mesmo. E lá na frente você vai ver que Ananias vai orar por ele e remove 2 escamas dos seus olhos. Que ali a cegueira foi tirada, mas o propósito era que ele ficasse em oração, considerando aquilo que o Senhor falou. Então ele tinha que estar em comunhão com Deus, e foi a forma que o Senhor escolheu de fazer com seu servo. Então eles viram, viu, minha irmã Helena? Ouviram também, mas não entenderam e não sabiam de onde procedia. Então vamos lá. Contudo, o escritor Paulo, o escritor Lucas, portanto, como os escritos de Lucas e Paulo, Lucas escreveu para os gregos, Paulo escreve para os gregos também, na linguagem grega, são utilizados numa civilização helenizada. O que é uma civilização helenizada? Quem sabe me dizer aqui o que é uma civilização helenizada naquela época? Sim, influência da Grécia e mais. Tinha influência da Grécia, mas um dos principais pontos de assim, trocando em miúdos o que o irmão falou, é o quê? Falam a mesma língua. Todo mundo fala grego naquela época. A influência política romana descende também dos gregos. Então você tem uma cultura greco-romana. Você tem toda uma condição de segurança promovida, arquitetada pelos gregos, desenvolvida pelos romanos. E aí você tem a cultura helenista, que começou com Alexandre o Grande, porque ele começou a colonizar o mundo e expandindo o seu império. Morreu cedo porque ele não conseguiu fazer ele conquistou tudo que ele podia e ficou triste porque não tinha mais nada para conquistar. Ele achava que não tinha mais nada para conquistar. Morre cedo, mas ele consegue implantar a sua cultura, a sua linguagem, para que o povo comunicasse de uma só linguagem, o povo entendesse que, mesmo sendo parte de outra nacionalidade, por assim dizer, falar a língua e conceber a cultura dos gregos era para Alexandre como que a Grécia estivesse ali implantada naquele lugar. Então, como Paulo está escrevendo para pessoas de cultura greco-romana, porque falam e porque leem o grego koiné, que era o grego comum, eles utilizaram a expressão Paulus ou Paulo, porque
seria mais associável para quem o seu leitor. Então, se eles estavam lendo no grego, justamente a expressão tem que ser Paulo e não tem que ser Saulo, porque, como eu disse para você, é a tradução do hebraico para o grego. Então, vamos lá, eles colocam Paulo mesmo. E aí você tem a partir do capítulo 13 em diante, ele não é mais chamado de Saulo, ele é só chamado de Paulo, Lucas registrando. E dos seus próprios escritos, ele mesmo se menciona como Paulo, apesar de saber que seu nome, na sua língua materna, né, na sua língua mater, é o Saulo. Resumidamente, Saulo nasceu em Tarso. Nasceu em Tarso. O meu raio não está aqui, esse raio é muito ruim. Aqui, Tarso, tá bom? Aqui é o mapa, meus irmãos, do Império Romano naquela época, naquela altura. Então você tem aqui, ó, a Cilícia. Saulo sai daqui, ó, Paulo sai daqui. Pediu carta lá no capítulo 9, tá vendo? Pediu carta. E ele vai sair daqui, que Damasco fica por aqui, ó. Sai daqui. Ele nasceu aqui, ó, próximo da Síria, mas ali já no finalzinho da Ásia Menor, mas é considerado ali como essa parte aqui, eu me esqueci o nome, a expressão, irmãos. Não sei se a gente considera esse ponto aí já como, acabei esquecendo, depois eu lembro. Mas enfim, ele vem daqui, ele é de Tarso, ele é natural de Tarso, nasceu aqui. Então ele não nasceu em Israel, ele não nasceu em Jerusalém. Nasceu aqui, ele é natural daqui, mas os seus pais são hebreus. Por isso que ele diz que ele é hebreu de hebreus. Filho de hebreu, de pai e mãe, hebreu. E o que acontece? Também é hebreu de hebreus porque ele conhece muito da tradição dos hebreus. Domina, não somente ele é filho de mãe e pai, mas ele domina, conhece, se tornou um homem muito versado na lei e na tradição dos hebreus. Então, isso fez ele de um homem fantástico. Então, seus pais eram judeus, ele da tribo de Benjamim, já vou terminar, viu? E depois a gente continua. Da tribo de Benjamim, por isso ele é judeu de sangue puro, e ainda assim, em sua adolescência, ele foi enviado pelos seus pais para Jerusalém. Então, quando ele adolescente, ele foi criado pelos seus pais aí nessa região, aqui em Tarso. Alguma coisa acontece que os pais saem de Jerusalém e vão habitar aqui nessa região litorânea. É provável que por causa do comércio, porque historicamente se diz que seus pais tinham comércio, eram comerciantes, eram empresários, digamos assim. É provável que Paulo ele tem uma vida muito bem estabilizada, e é por isso que muitos dizem que ele tem o título de cidadão romano por causa da condição financeira de seus pais. Outros dizem que ele recebeu por causa a título de nascimento. Logo quando nasceu foi dado de alguma maneira. Alguns historiadores dizem que ele deve ter recebido por causa da compra, do pagamento de grande valor, e quem tinha esse título tinha muito recurso. E aí ele recebe. Então ele sai daqui, os seus pais enviam ele, daqui ele desce, ou ele sobe na verdade, para Jerusalém, e ali ele vai ficar sendo instruído e educado desde sua adolescência por um grande líder hebreu, um grande líder judeu, chamado Gamaliel, um grande rabino da sua época, um homem muito versado, mas Paulo conseguiu superá-lo. E Gamaliel era muito bom, mas Paulo foi melhor. Então ele conseguiu superá-lo. Era muito zeloso, era um homem fariseu, da seita dos fariseus. Paulo se tornou o maior de todos, em termos de zelo, cumprimento de todos os mandamentos, assim no sentido de buscar cumprir os mandamentos,
Claro que ele não foi perfeito, não cumpriu como Cristo foi o que cumpriu perfeitamente, mas ele conhecia e dominava a lei. E conhecia, tinha um calhamaço lá que tinha toda a tradição, um livreto grossão desse tamanho mais ou menos. Esse homem lia de capa a capa e sabia e dominava tudo isso, porque desde sua mocidade ele vivia em cima dos livros, vivia em cima dessa tradição e se tornou um grande fariseu. E ele provavelmente substituiria o Gamaliel na instrução de novos discípulos. Provavelmente ele seria. Era o menino prodígio, que a gente chama, né? Eu costumo dizer nesses pontos, irmãos, e você pode afirmar isso, analisando essas questões, que o apóstolo Paulo, esse homem que Deus já preparou e se tornou o grande missionário da igreja, era um homem de 3 mundos. Eu costumo dizer isso. Ele era um homem de 3 mundos. Que mundo? O mundo romano, porque ele é cidadão romano, porque ele recebeu esse título. E esse título de cidadão romano era como que se uma carta de representação para ele em qualquer lugar que ele fosse. E o império é império o quê? Império o quê? Império romano. Tá dormindo? Eu já vou acabar já. Calma. Romano, pastor. Romano, acaba logo isso aí. O império é romano, então ele tem carta para chegar em qualquer lugar, para ser bem recebido, digamos assim. Ele é um cidadão da cultura judaica porque ele é filho de hebreus, de sangue puro, e conhece e domina todos os fundamentos da religião, da principal religião dos judeus, até aquele momento, o faraisaísmo. E ele também é um homem de cultura grega porque ele domina o grego, sabe falar muito bem o grego koiné, que é o grego comum, mas ele também consegue falar o grego clássico, o grego mais rebuscado. Ele consegue conversar com os filósofos do Areópago lá em Atos, que a gente vê ele conversando com aqueles filósofos grandões que leem Platão, Aristóteles e outros mais. Paulo leu tudo isso e dominava tudo isso, e pôde conversar de tete a tete por pelo menos 2 horas com estes homens e impressioná-los. Então, este é um homem formidável, pronto para ser o grande líder, para conduzir o evangelho e abrir várias igrejas. Mas ele não estava pronto não, viu? Ele é um grande homem, aparentemente pronto, mas ele não estava pronto não. A gente vai ver isso na próxima aula em diante aí. A próxima aula eu vou trazer para vocês aqui, eu vou trazer para vocês como foi que Deus aprontou esse homem, lapidou esse homem, mostrando textos em Atos, a profissão que ele tinha, por que ele tinha essa profissão, por que era necessário ter profissão naquele tempo, por que ele adquiriu essa profissão. Aí depois a gente vai caminhar para a incursão dele na sua primeira viagem missionária. Eu vou mostrar no mapa para vocês cada cidade que ele foi, mostrar resumidamente o que acontece em cada ponto dessa cidade, e depois ele vai finalizar a sua viagem no ponto onde o texto bíblico nos aponta que ele já vai começar uma segunda viagem, tá bom? Então na semana que vem a gente volta a considerar isso aí. Tem alguma dúvida aí? Não? Só a minha irmã Elenai que teve dúvida? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estar aqui com os irmãos. Obrigado por essa breve exposição. Compreender aí o início e a introdução para entendermos mais essa personalidade tão importante nas Escrituras, esse grande missionário na nossa igreja, na igreja no mundo inteiro, e que o Senhor nos deu como um grande presente, que escreveu grande parte do Novo Testamento, de maneira inspirada, onde nós aprendemos muitas doutrinas que ele sistematizou. Louvamos teu nome, que nós possamos aprender e nos deleitarmos neste conhecimento para a glória de Cristo. Leva-nos para a nossa casa, nos dê uma tarde de descanso e possamos retornar para a tua casa para te cultuar na noite, no nome de Cristo. Amém, meus irmãos queridos.